Bom dia, queridos amigos do curso de habilitação de sargento 2020. Vamos lá, galera, força aí, já estamos reta final, hein? Reta final, formatura aí prevista para o dia 16 de outubro. Tá chegando, tá pertinho. Hoje, dia 20 de agosto de 2020. Pessoal, eu vou comentar hoje algumas coisas. Um breve resumo aqui sobre o direito de trânsito para vocês, né? Para facilitar aí esses estudos EAD e facilitar vocês na hora da prova, beleza? Vou comentar algumas coisas que eu achei interessante, achei muito importante e para ajudar aí vocês. Um grande abraço, espero que vocês estejam lendo o material, que é importante, vocês leiam o material EAD. Espero que vocês também estejam fazendo exercícios, provas anteriores, né? E aí sim, assistindo esses meus vídeos, para que você possa fixar bem a matéria e poder ir bem nas provas, beleza, galera? Tamo junto aí, hein? Tamo junto, se Deus quiser, todos nós vamos nos formar. Ninguém vai ficar para trás não, beleza? Tamo junto, é um ajudando o outro. Mas vamos lá. O direito de trânsito, ele está todo definido na Lei 9.503 de 1997. Lei 9.503 de 1997. O trânsito, olha o que dizem. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código. Então observe que aqui nessa frase que eu acabei de falar com vocês, tem algumas coisas que precisam de ficar marcado na mente de vocês. Então o trânsito de qualquer natureza, aonde? Nas vias terrestres. Nas vias terrestres. O Código de Trânsito, ele vai regular o trânsito nas vias terrestres. Então lá na prova, se tiver lá, nas vias aéreas, nas vias marítimas, não, tá errado. Então o Código de Trânsito vai regular o trânsito nas vias terrestres do território nacional. Não é do território estrangeiro, não. É do território nacional. E são vias abertas à circulação. Não são vias fechadas à circulação, não. Então presta atenção nisso aí, gente. São três coisas aqui que vocês precisam estar na mente. O trânsito nas vias de qualquer natureza, né? O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, primeiro ponto. Do território nacional, segundo ponto. Abertas à circulação, terceiro ponto. Rege-se por este código, que é o Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Fixo aí. Vamos lá. O que é trânsito? O Código de Trânsito Brasileiro, ele vai considerar trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais. Vocês precisam gravar isso aqui. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Eles podem estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Então, essas três categorias de pessoas, veículos e animais, eles podem estar em grupo, né, amotinado com vários outros, né, tipos, ou eles podem estar sozinhos. Os animais, eles podem estar conduzidos por alguém ou não, né? Igual um cavalo, ele pode estar sendo montado por alguém, sendo conduzido, ou ele pode estar andando sozinho também no trânsito. Então, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Deixa esse caminhão passar. Para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga, beleza? Então é importante que vocês gravem isso aqui, porque cai questão na prova sobre isso aqui. Várias provas de concurso público, outras provas costumam cobrar isso aqui. Eles colocam que trânsito é somente a utilização da via por pessoas e veículos, não coloca animais,
Está errado. Porque não é somente pessoas e veículos. São pessoas, veículos e animais. Aí eles colocam que tem que estar em grupo. Não. Pode ser isolado ou em grupo. Aí eles colocam que tem que ser conduzido. Os animais têm que ser conduzidos. Não. Pode ser conduzido ou não. Então prestar atenção nisso daqui. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou não, sozinhos ou em grupos, né? Conduzidos ou não, direcionado por alguém, conduzidos, né? Ou também sem ser conduzidos, beleza? Para fins de circulação, que é o trânsito, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Há um fixo aí também que cai em prova. São vias terrestres, urbanas e rurais. Olha os tipos de vias aqui, terrestres, urbanas e rurais. As ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. Então isso aqui é importante conhecer, né? Ah, mas quais são os tipos de vias urbanas? Eu só vou mencionar aqui a nível de conhecimento para vocês. Não precisa de decorar qual é a velocidade em cada via, porque a apostila não pediu. Então muita coisa que é do material de trânsito, eu não vou comentar com vocês muita coisa, porque a apostila ela tá bastante limitada, né? A nossa apostila de trânsito lá que foi dada para a gente estudar, graças a Deus, ela não é ampla, ela não contempla todo o material de trânsito. Ela se limitou a algumas partes. Então essas partes que eu vou comentar. O que não tiver na apostila eu não vou nem comentar, beleza, galera? Porque eles não podem cobrar na prova o que não está na apostila. Isso é uma questão de recurso. Mas, dentro das vias urbanas, há 4 tipos, né, de vias. Que é a via de trânsito rápido, a via arterial, a via coletora e a via local. E dentro das vias rurais, existem as rodovias e as estradas. Beleza? É só o nível de conhecimento mesmo. Porque ele fala aqui que são vias terrestres urbanas, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. Beleza? São vias terrestres também, são tidos como vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas de condomínios e edificações de uso público, áreas de estacionamento, estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, o Código de Trânsito Brasileiro também vai reger as vias nas praias abertas à circulação pública. O Código de Trânsito Brasileiro vai reger as vias internas de condomínios e edificações de uso público. Tá? Condomínio de edificações de uso público, não é condomínio de edificações de uso privado, não. E também vai reger as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Quer ver um exemplo? As áreas de estacionamento de shopping center. Shopping center é um estabelecimento privado, porém de uso coletivo. Então o Código de Trânsito Brasileiro vai reger também essas áreas. As áreas de estacionamento de aeroportos, o Código de Trânsito Brasileiro vai reger. As áreas de estacionamento de rodoviárias, mesma coisa. De supermercados, mesma coisa. Então, um indivíduo que parar irregularmente dentro dessas áreas de estacionamento, mesmo sendo privado, mas o uso é coletivo, ele está passível de sofrer penalidades como multa. Entendeu? O cara que parar em vaga de deficiente, sem comprovar, né, está passível de receber multa. Porque o Código de Trânsito Brasileiro vai reger essas áreas. Entendeu? Então, prestar atenção nisso daqui. As praias abertas à circulação pública, as vias internas de condomínios e edificações de uso público e as áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. Estabelecimento privado de uso coletivo. Tá? Não é estabelecimento privado de uso particular, não. Estabelecimento privado de uso coletivo. Aí vai ser regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, pessoal? Fica atento que isso aqui tudo cai em prova, hein? Vamos lá agora à composição do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por um conjunto de entidades das 3 esferas do Poder Executivo. Então, junto às esferas municipal, estadual e federal. Então, órgãos dessas 3 esferas vão se unir em prol de um trânsito seguro, né? De proteger a incolumidade das pessoas, defesa da vida, e vai formar o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito
ele é formado pelo CONTRAN. O que é CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo e consultivo. Então, qual é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito? É o CONTRAN. E o CONTRAN, ele é presidido pelo Ministério da Infraestrutura, né? O Bolsonaro, ele criou em 2019 o Ministério da Infraestrutura e colocou ele como coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, a partir de 2019, o CONTRAN ficou sujeito ao Ministério da Infraestrutura, criado por Bolsonaro. Beleza? Então ele se sujeita ao Ministério da Infraestrutura, o CONTRAN, mas ele é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Depois vem a CETRAN e o CONTRANDIF, né? CETRAN e o CONTRANDIF já está falando na esfera estadual. O CETRAN e o CONTRANDIF, ele vai fazer parecido com as atribuições do CONTRAN, mas enquanto o CONTRAN ele é na esfera federal, ele abrange todo o país, o CETRAN e o CONTRANDIF ele vai abranger os estados, né? O CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, o CONTRANDIF é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Eles são órgãos normativos, ou seja, criam normas, né? Legislam, são órgãos consultivos e coordenadores também. Depois vem o DETRAN e o DENATRAN, né, que é o Departamento Estadual de Trânsito, e o Departamento Nacional de Trânsito, que são órgãos executivos de trânsito. Então, órgãos executivos de trânsito, executivos de trânsito, DETRAN, DENATRAN. E órgãos executivos rodoviários, vem o DR e DENIT. Então não confundir isso aqui, porque eles jogam essa pegadinha na prova. Eles costumam trocar isso aqui, ó. Eles vão perguntar: DETRAN e DENATRAN são órgãos executivos rodoviários. Tá errado. DETRAN e DENATRAN são órgãos executivos de trânsito. Os órgãos executivos rodoviários é o DR e o DENIT. Beleza? DR e DENIT, executivos rodoviários. Órgãos executivos de trânsito, DETRAN e DENATRAN. E tudo aqui o DETRAN na esfera estadual, DENATRAN na esfera nacional, DR na esfera estadual e o DENIT na esfera nacional. PRF também faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, né? APM faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. A JARI, que é a Junta de Administrações de Recursos e Infrações, né? É onde você vai recorrer. Você vai recorrer, fazer seus recursos, né, contra as infrações de trânsito. Faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E o Agente Municipal de Trânsito também faz parte. Então, vocês precisam de frisar isso aí, galera, né? Vocês precisam de frisar essa classificação, né? E a correspondência de cada um, o que eles são. O CONTRAN, igual eu falei, resumindo aqui, órgão máximo normativo e consultivo. O CONTRAN, qual a função dele? Estabelecer normas. Ele faz normas, ele coordena o SNT, ele faz diretrizes para o CETRAN, CONTRANDIF, JARI. Então, o CONTRAN é o cabeça. E ele é presidido pelo Ministério da Infraestrutura, criado por Bolsonaro. Depois, abaixo dele, vem o CETRAN e CONTRANDIF. O CETRAN e CONTRANDIF, ele faz mais ou menos as mesmas coisas, que eles também são órgãos normativos e consultivos e coordenadores, igual o CONTRAN é, só que o CETRAN e CONTRANDIF, ele na esfera estadual. E eles também vão fazer, eles são a última esfera de recurso administrativo, eles julgam as decisões da JARI, CETRAN e CONTRANDIF. DENATRAN e DETRAN, vocês não podem esquecer que são órgãos executivos de trânsito, né? Eles regulam procedimentos de aprendizagem e habilitação, né? O que o DETRAN faz? Documentos de registro de licenciamento, então essa parte toda aí, habilitação de condutores, é com eles. Órgãos executivos de trânsito. Depois vem o DR e DENIT, que são órgãos executivos rodoviários. Eles implantam, mantêm e operam o sistema de sinalização e controle viário. DR e DENIT, controle viário, sinalização. E depois vem a PRF. Qual a função da PRF? Patrulhamento extensivo das rodovias. Aplicação e arrecadação de multa, fiscalização. A PM também. A PM, ela pode ser um agente executivo de trânsito ou um agente executivo rodoviário, mas mediante convênio, beleza?
Então, por isso que entra a PM aqui. Mediante convênio, ela pode executar essa função, né? É uma função que ela executa. Não é função natureza própria dela, mas mediante convênio ela pode executar. Beleza? Aí vem a Jari vai julgar os recursos interpostos pelos cidadãos, né, referente à infração de trânsito, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, Jari. Beleza? Vocês não podem esquecer isso aqui, né? Saber a função de cada um e saber a classificação, né, de cada um, sem confundir. Então, essa aqui é a primeira parte que eu achei interessante comentar com vocês. Vamos lá. O poder de polícia administrativa de trânsito é o ramo do poder de polícia administrativa que restringe e orienta os comportamentos individuais no trânsito. Busca criar condições para um trânsito coletivo mais seguro e eficiente. Então, o poder de polícia administrativa de trânsito, né, ela vai restringir, né, comportamentos individuais em prol da coletividade, né, e ela vai criar também condições para um trânsito mais seguro, mais eficiente, para uma melhor qualidade de vida, né, em defesa da vida das pessoas. É isso que ela vai fazer. Competência da PM para atuar como autoridade de trânsito. Ele vem de base jurídica. Então a competência da PM, ela está dentro do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 280 e também no artigo 23. Lá ele vai falar assim que o agente de autoridade de trânsito competente para lavar o auto de infração pode ser um servidor civil, pode ser um servidor estatutário ou seletista, ou ainda um policial militar designado pela autoridade de trânsito. Então aqui já dá autoridade à polícia militar, beleza? E o artigo 23 vai falar que compete às polícias militares executar a fiscalização de trânsito quando conforme convênio firmado. É aquilo que eu falei com vocês. Então, após feito um convênio, a polícia pode ser uma autoridade de trânsito, beleza? Mediante convênio, somente mediante convênio. Tem que ter feito essa parceria. E as atribuições das polícias militares na área de trânsito são as que o convênio delegar, né? Então, foi feito um convênio e desse convênio é delegado funções. Então, tudo aquilo que esse convênio delegou vai ser a atribuição da polícia militar na área de trânsito, né? E também é importante, pessoal, isso aqui que também cai em prova, é o seguinte, que para o policial militar ele exercer essa função de agente de autoridade de trânsito, ele tem que estar regularmente fardado, presta atenção, e no exercício de suas atribuições de policiamento ostensivo de trânsito. Então, para o policial exercer as atribuições de agente de autoridade de trânsito, ele tem que estar fardado, ele não pode estar aí sem farda, ele não pode estar de folga. Então, ele tem que estar obrigatoriamente fardado e no exercício de suas atribuições de POT, policiamento ostensivo de trânsito. E é vedado também a lavratura dos autos de infrações por solicitação de terceiros. Ou seja, não pode um terceiro ver uma infração sendo cometida e ligar para o polícia para ele fazer o auto de infração. Não. Quem tem que fazer o auto de infração é quem flagrou. E ele tem que estar, e a autoridade de trânsito, para fazer esse auto de infração, ele tem que estar de serviço e fardado. Ele tem que estar trabalhando, executando as suas atribuições, né? E fardado. Se ele estiver sem farda e estiver de folga, jamais ele pode sair aí querendo exercer atribuições aí de agente de trânsito. Não pode, né? Então presta atenção que isso aqui cai, hein? Isso aqui cai em prova. O militar, para exercer as atribuições de agente de autoridade de trânsito, o militar estadual ele tem que estar regularmente fardado e no exercício de atribuições de policiamento ostensivo de trânsito, sendo vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiros. Beleza? Então fica a dica aí para vocês. Identificação, vamos à parte de identificação veicular agora. Sobre essa parte, vai dizer o seguinte, que o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outra parte conforme dispuser o contrato. Então, obrigatoriamente, todos os veículos vão ter que ter uma numeração
né, gravada no chassi ou no monobloco, beleza? Vai ter uma numeração gravada no chassi ou no monobloco. Isso é a parte de identificação interna do veículo, né? E essa numeração também vai ser reproduzida em outras partes, né? Não é só no chassi e no monobloco, em outras partes que o CONTRAN dispuser. Já referente à identificação externa, o veículo será identificado externamente através de quê? De placas dianteira e traseira. Essa placa dianteira e traseira tem que estar lacrada, tem que estar com a estrutura lacrada e obedecer às especificações estabelecidas pelo CONTRAN. Não pode ser de qualquer maneira, o tamanho que o proprietário do veículo achar que é bom pro veículo dele, ou a cor que ele achar ideal. Não, tem regras. Tem que cumprir essas regras. Além de estar lacrada, ela tem que ser no tamanho padrão, né? Segundo a cor que for dentro da categoria do seu veículo, né? Então tem toda uma regra, um regramento a ser seguido. Se as placas não seguirem essa regra, vão ser consideradas placas irregulares. E é passível de punição, é passível de multa. Beleza? Passível também de retenção do veículo, dependendo do caso. Vamos comentar aqui sobre a diferença de placa fria para placa clonada. A placa fria é a placa que não foi cadastrada, não está cadastrada no sistema. Você puxa lá, joga lá os dados no sistema e você não acha a placa cadastrada. É placa fria. Já a placa clonada é uma placa que ela existe, você puxa no sistema e ela existe, porém ela pertence a um outro veículo. Ela não é a placa daquele veículo que está usando ela, né? Você vai puxar no sistema, beleza, bateu, achou lá. Mas quando você vai conferir os dados, né, como chassi, por exemplo, número de chassi, você vai ver que não é daquele veículo, é de um outro veículo, né? Então é a placa clonada, ela foi copiada, essa placa, de outro veículo que está sendo usado, né, no veículo que você está fiscalizando. Vamos lá. Desde 2018, existem dois tipos de sistemas alfanuméricos de placas. Alfanuméricos porque é a combinação de números com letras. Então, de 2018 para cá, existem dois tipos. Antes de 2018 existia só um tipo. Depois de 2018 vieram as placas em formato Mercosul, né? Então, a com formato Mercosul, elas são 4 letras, combinação de 4 letras e 3 números. E a com formato antigo é de 3 letras e 4 números. Beleza? Então, a partir de 2020, ficou aí obrigatório o uso das placas Mercosul. E vai ter alguns casos que eu vou citar para vocês, em que vai ser exigido a placa Mercosul, né? A partir de 2020 ela ficou de uso obrigatório, né, dentro do território nacional. E tem alguns casos que vai ser exigido. Não é todos os casos que são exigidas. Apesar de ser obrigatória, sim, né? Foi legalizado o uso dela dentro do território nacional. Obrigatória porque foi legalizado o seu uso dentro do território nacional, né? Que a tendência é que os veículos futuramente estejam 100% com essa placa. Mas existem alguns casos que pode-se usar a placa antiga. Mas tem alguns casos que são exigidos também a troca pela placa Mercosul. E quais são esses casos que são exigidos a troca pela placa Mercosul? É no caso, isso aqui cai em prova. Primeiro, o emplacamento do veículo. Então você pegou um veículo novo, agora na concessionária. Quando você vai emplacar ele, você já vai emplacar ele com a placa padrão Mercosul. Não tem como você emplacar esse veículo com a placa antiga. Segundo caso, exige a placa Mercosul, quando a substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria de veículo. Então, seu veículo mudou a categoria dele, você vai ter que regularizar a documentação dentro do Detran. Então, você vai ter que trocar a placa antiga pela placa padrão Mercosul. Mudança de categoria, padrão Mercosul. Terceira condição, em caso de furto, roubo, extravio ou dano da referida placa. Você perdeu sua placa, teve enchente, caiu, perdeu. Foi roubado, teve um extravio, foi furtado, ou a placa ela foi danificada, né?
amassou, né, as características se perderam da sua placa. Quando você vai fazer, né, regularizar seu veículo também, junto ao Detran e a Ciretran, vai ser exigido a placa Mercosul, nesse caso. E também a quarta condição, mudança de município ou de unidade federativa. Você mudou de um município, né? Seu veículo estava cadastrado no município de Vila Velha, você mudou para Vitória. Aí você quer regularizar isso aí junto à Ciretran lá, ao Detran. Vai ser cobrado a placa Mercosul. Ou você mudou de estado também, né? Vai ser também cobrado a mesma coisa. Então, mudança de município de estado exige aí a mudança para a placa Mercosul. E a última exigência, condição que exige a placa Mercosul, é quando há necessidade de instalação da segunda placa traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável. Então, em veículos que têm reboques, que é necessário instalar uma segunda placa traseira, porque o reboque ele tampou a placa do veículo, né? Então é necessário instalar uma outra placa atrás do reboque. Vai ser cobrado, nesse caso também, a placa padrão Mercosul, beleza, galera? Então, nesses casos aqui vão ser cobrados. Agora, nos casos que não se enquadram dentro desses aqui, os veículos vão continuando a usar a placa antiga. Não tem essa obrigação de trocar. Agora, se o condutor quiser já acertar seu veículo e deixar já a placa atualizada, ele pode ir fazer essa troca normalmente. Beleza? A resolução número 24/98 define como obrigatória a existência de, no mínimo, o número sequencial de produção. Então tem que ter aquele número de chassi, né, que é um número com 17 caracteres. Ele tem uma sequência, uma parte desse número se refere a uma sequência de produção. Geralmente a parte final do chassi, né? Que o chassi ele fala sobre várias características do veículo, né? O chassi ele tem 17 caracteres, mas cada caractere ali tem seu significado. Ano de fabricação, né? Tipo do veículo, categoria. Então o chassi ele é um número com 17 caracteres que tem seu significado. E parte desse número de chassi ele vai falar, né, sobre parte desse número de chassi ele vai falar a referência sobre um número sequencial de produção. E esse número sequencial de produção ele tem que ser colocado, né, é obrigatório a existência, no mínimo, tem que ser colocado na coluna da porta dianteira lateral direita. Então, a porta dianteira lateral direita, geralmente é a porta do carona. Então, naquela coluna ali, tem que ter uma numeraçãozinha. No compartimento do motor, tem que ter também registrado essa numeração, número sequencial de produção. Em um dos para-brisas, então no vidro para-brisas tem que estar. Em um dos vidros traseiros, então no vidro traseiro também tem que estar. E também pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo, excetuado o quebra-vento. Então por isso que vocês veem que os vidros dos veículos, gente, tem uma numeraçãozinha. Se você for olhar o vidro para-brisa, o vidro traseiro e os vidros laterais dos carros, vocês vão observar uma numeraçãozinha lá pregada, afixada lá, né, nesse vidro. E aquilo lá, gente, né, não é porque o proprietário quis fazer, não, porque aquilo lá é obrigatório. O veículo ele já tem que vir de fábrica desse jeito. É obrigatório, entendeu? Então, quando um veículo foi quebrado, uma pedra bateu, trincou o veículo, quebrou, você tem que trocar o veículo. Você tem que fazer essa regravação. Você tem que fazer isso daí. Tem que ter essa numeração, beleza? Porque é obrigatório, é exigido. Quando houver uma fiscalização, e se não tiver, né, essa numeração, está passivo de penalidade, porque o veículo está fora das características previstas, entendeu? Então, é preciso de ter essa numeração nesses locais aí, é obrigatório. Vamos falar um pouco agora sobre o registro e licenciamento dos veículos. O registro veicular no órgão executivo de trânsito competente é a condição primária para que o veículo exista no mundo jurídico. E uma vez registrado, o proprietário poderá licenciá-lo. Então, para que o veículo venha a existir, né, ele tem que ter o registro no órgão executivo de trânsito. E quais são os órgãos executivos de trânsito que eu falei com vocês? Detran e Denatran. Muito bem.
Você já sabe, você está esperto, você está ligado. Então, a partir desse registro é que o veículo vem a existir. Pensa igual nós, pessoas. Quando que nós passamos a existir? A partir do registro de nascimento. A partir do nosso registro de nascimento, nós passamos a existir para esse mundo, para fins legais. O veículo é a mesma coisa. Ele passa a existir para fins legais a partir do registro dele no órgão executivo de trânsito. E uma vez registrado, o proprietário poderá licenciá-lo. Tirar a licença para... que licença é uma regularização dele para que você possa usar o veículo normalmente, durante o período que foi licenciado, geralmente de ano em ano. Antes do registro, o condutor de posse da nota fiscal ele poderá transitar. Então, nesse caso aqui, não foi feito o registro ainda. Então, antes do registro ser feito, o condutor, mas ele tem que portar a nota fiscal dele, provando que ele comprou aquele veículo. Ele tem que estar com a nota fiscal do veículo. Ele poderá transitar do pátio da fábrica concessionária ao órgão de trânsito do município destino nos 15 dias consecutivos à data do carimbo. Então o prazo aqui, gente, é de 15 dias. Geralmente o prazo é de 15 dias. Então, a partir do momento que você comprou o veículo e até você fazer o registro dele, você não fez o registro ainda. Até você fazer o registro, você tem um prazo de 15 dias. Alguns estados que se aceitam 30 dias, mas a maioria é 15 dias. Então você pode locomover esse veículo da parte da concessionária ou da fábrica até o órgão de trânsito, para você fazer esse registro. Você pode também mover esse veículo da parte da fábrica ou concessionária até o local que ele vai ser embarcado como carga. Você quer embarcar ele e enviar ele para outro local, você pode mover. Você pode também mover esse veículo do local de descarga às concessionárias, o veículo vai ser recebido às concessionárias, e também pode mover esse veículo de um estabelecimento da mesma montadora, concessionária ou pessoa jurídica interligada. Então, uma concessionária tem seus veículos lá para vender, ela pode fazer essa movimentação de uma concessionária para outra, tranquilamente, mas tem que estar portando aí a nota fiscal do veículo que pertence à concessionária, beleza? No caso de veículo comprado diretamente por meio eletrônico, o veículo foi comprado diretamente pela internet, ele tem um prazo de 15 dias. Esse prazo de 15 dias ele vai ser contado a partir da data da efetiva entrega do veículo ao proprietário. Então, a partir que entregar o veículo para o proprietário, está em mãos, esse prazo de 15 dias vai ser contado a partir daí. Não vai ser o prazo que ele comprou na internet, porque às vezes tem uma demora para entregar. Então, às vezes é pedido um prazo para entregar o veículo, para a pessoa ir lá buscar o veículo, aonde ele comprou. E aí esse prazo só começa a contar de 15 dias a partir da data que foi entregue o veículo para o proprietário.